Trabalho de Química, PUC, Curitiba, Grupo Gustavo Hortense, Guilherme Brunoro e Matheus Baglioli. Nesse vídeo será abordado a descoberta do átomo, os responsáveis e também será mostrado ilustrações dos experimentos. A ideia dos átomos começou a ser estudada pelos gregos em meados de 450 a.C., por Leucipo e Demócrito. Com isso, buscavam questões do tipo: qual o princípio de todas as coisas? Após essas questões, Tales de Mileto e seus discípulos buscaram explicar a natureza do mundo físico através da questão: podem todas as coisas serem vistas como uma simples realidade, aparecendo em diferentes formas? Já em 1803, após vários experimentos, Dalton lançou uma teoria, no qual o objetivo era explicar as leis da conservação de massa, que mais tarde foi denominada como teoria atômica de Dalton. Nesta teoria, Dalton defendia que toda matéria é formada por partículas fundamentais. Os átomos não podem ser criados ou destruídos. Eles são partículas maciças, indivisíveis, esféricas e sem carga. Os átomos, também de elementos iguais, sempre apresentam características iguais, bem como átomos de elementos diferentes apresentam características diferentes. Em 1898, o físico inglês Thomson realizou alguns experimentos com a radioatividade e descargas elétricas de gases, assim sugerindo um modelo atômico que ficou conhecido popularmente como pudim de passas. Segundo Thomson, o número de descargas negativas teria que ser igual ao número de descargas positivas, já que a matéria tende a ficar neutra. Seu modelo atômico se dá por elétrons que são fixados numa esfera carregada positivamente. Mais tarde, ele suplicou que elétrons se movimentavam ao redor dessa esfera. Nesse experimento, Thomson usou uma ampola de Crookes selado a vácuo com suas placas metálicas que são ligadas a uma fonte de alta tensão, estabelecendo um fluxo de cargas elétricas, os chamados raios catódicos. Thomson fez diversas medições e concluiu que os raios catódicos eram um feixe de partículas carregadas negativamente e que possuíam massa. Essas partículas precisavam fazer parte dos átomos, sendo chamados assim de elétrons. Diante de tais teorias, gregos, Dalton, Thomson, apenas Thomson tinha um embasamento científico. Levando em conta que os gregos buscavam respostas filosóficas, Dalton lançou uma teoria na qual não foi comprovada cientificamente, diferente de Thomson, que comprovou suas teorias com seus experimentos. Agora iremos falar sobre a descoberta do nêutron, o experimento e as conclusões de Rutherford. Em 1920, Ernest Rutherford lançou a hipótese de ligar um próton, carga elétrica positiva, com um elétron, carga elétrica negativa, gerando assim uma partícula sem carga elétrica, denominando assim nêutron. Porém, os físicos não conseguiam comprovar experimentalmente, até que em 1932, James Chadwick conseguiu provar, deixando um feixe de partícula alfa incidir sobre uma amostra de polônio, provocando a emissão de uma substância, tipo de uma radiação invisível sem carga elétrica, que os físicos inicialmente suspeitaram se tratar de raios gama. Porém, fazendo cálculos e medições, verificaram que, se fosse real, iria contra os princípios de conservação da energia e da quantidade de movimento. Porém, Chadwick não admitiu a violação dessas leis, estabelecendo que a conservação de energia e da quantidade de movimento permanecia correta, mas a radiação invisível, proveniente do berílio, que seria constituída por nêutrons e não por raios gama, como alguns físicos haviam suspeitado. Para verificar, Chadwick procurou medir a massa de algumas dessas partículas, que, de acordo com a proposta de Rutherford, deveria ser praticamente igual à massa do próton. Realizando uma série de experiências, ele
encontrou resultados coerentes com o de suas primeiras medidas, estabelecendo então, de maneira definitiva, a existência do nêutron. Seus trabalhos foram tão importantes para a física nuclear que Chadwick recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1935. Nessa ilustração, foi bombardeado em uma fina lâmina de ouro partículas alfa com carga positiva, emitida pelo polônio, e depois foi medido o espalhamento das partículas. Foi observado que em algumas partículas alfas sofreram um grande desvio, batendo no núcleo e repelindo, comprovando assim que o nêutron existe. Aqui está uma outra representação das partículas alfa, incidindo com o núcleo do nêutron.